que é que faz uma empresa crescer rapidamente? As pessoas certas que potenciam a inovação dos processos, dos produtos e das ofertas. É aqui que o outsourcing entra não só como uma estratégia, mas também como uma ferramenta para as empresas que enfrentam altas taxas de rotatividade e de turnover, que as impede de se focar naquilo que realmente as vai permitir crescer. De um modo simples, o outsourcing caracteriza-se pela ação de recorrer a um fornecedor externo, uma empresa externa, para satisfazer a necessidade, ou seja, é quando uma empresa contrata outra para realizar determinada função. É bastante utilizado, principalmente em situações em que não existem profissionais suficientes para determinado papel, para determinado cargo, e que a contratação dos mesmos tem custos elevados, ou a função em questão é algo que está fora das prioridades e foco da empresa. Sim e não. Portanto, na verdade, o que existe são diferentes modalidades dentro do outsourcing. Se preferir delegar toda a gestão do seu projeto e obter uma equipa completa e funcional sem ter grandes preocupações, então o modelo baseado em entregáveis, equipa dedicada, será então mais indicado. Contudo, se preferir apenas ter acesso a consultores altamente qualificados, especializados e muitas vezes difíceis de contratar de outra forma, o modelo extensão de equipa será então o mais interessante e o mais adequado. Uma outra opção disponível no mercado para as empresas que pretendem obter ajuda de uma empresa de outsourcing no processo de crescimento internacional é um modelo baseado em nearshore ou Employer of Record. Em primeiro lugar, temos o uso eficiente de recursos internos, já que, ao recorrer ao outsourcing, vai libertar outros departamentos internos, permitindo que se dediquem exclusivamente às atividades principais da empresa. Depois, uma vez que todo o processo de gestão de carreira, o onboarding, a formação, o payroll, o offboarding, fica ao cargo da empresa de outsourcing, os clientes não têm de se preocupar com os custos de contratação dos consultores selecionados para os projetos. Oferece ainda uma maior flexibilidade às empresas que podem recorrer ao serviço sempre que precisarem e, consequentemente, cessarem o mesmo quando considerarem que as necessidades já estão correspondidas. Também poderá haver aqui a situação do cliente querer contratar diretamente esse colaborador para os quadros da empresa, se for pré-acordado com a empresa de outsourcing. Por fim, tendo em conta que a relação entre a empresa e cliente fornecedora está formalizada através de um SLA, o cliente possui um conjunto de salvaguardas e garantias caso o consultor decida aceitar outra oportunidade de trabalho, por exemplo, para que o projeto não seja prejudicado e afetado. Claro, tu tens o seu lado menos bom e o seu lado mais positivo, portanto nada é perfeito. No caso do outsourcing não é exceção, portanto no outsourcing existe a questão da reputação, já que ainda tem uma conotação um pouco negativa junto dos candidatos e dos colaboradores desta área, pelo desconhecimento das responsabilidades e custos que as empresas fornecedoras têm. Em segundo lugar, uma vez que é um serviço externo, representa um custo extra para a empresa. Contudo, é preciso também olhar para as vantagens que traz e perceber se compensa ou não o custo que se paga, colocando então aqui na balança, tanto no presente como a longo prazo. Por fim, outra desvantagem a ter em consideração é a divisão interna que poderá criar dentro das empresas, dentro da própria equipa, uma vez que nem todos os profissionais são da mesma entidade patronal e o acesso aos mesmos recursos, eventos, regalias, podendo aqui gerar-se e criar-se a possibilidade de haver aqui uma distinção entre os membros da equipa. Contudo, esta questão também já está, com o passar dos tempos e com a evolução, a ser melhorada, no sentido em que cada vez mais as empresas clientes integram os colaboradores de outsourcing da mesma forma e com as mesmas regalias a que os colaboradores internos também têm acesso. Portanto, cada vez mais existe menos essa diferenciação dentro das empresas. Para terminar, se este serviço lhe parece a solução ideal para a sua empresa, fale com a nossa equipa para que possamos ajudar a esclarecer todas as questões e mostrar como podemos ajudar a crescer.